Estamos ao vivo. Oi, quem tá me dando oi? Então, preparei aqui um material que hoje a gente vai falar sobre Revit, BIM e CAD. Tá bem modestinho esse design, galera, que eu tava muito focada em produzir um conteúdo bacana para vocês. E tá tendo intensivão intensivão não, tá tendo a quarentena, então assim, ó, essa é a capa, tá? Então vamos lá. Essa live vai ser boa para quem quer conhecer mais sobre o BIM, o que o BIM pode oferecer. Se você está iniciando nesse mundo, se você está no CAD e quer migrar para o BIM, se você está no CAD e você não sabe ainda se compensa ir para o BIM, se você não entende muito bem a diferença entre Revit e BIM, se acha que é a mesma coisa, essa live é para você também. E vamos lá então. Eu tentei trazer um conteúdo que demorou para eu aprender, que não me ensinaram, eu tive que descobrir sozinha. Então, quando eu fiz curso e tudo mais, nada disso me foi passado, então eu tentei selecionar esse conteúdo que eu achei que era de maior valor para trazer para vocês. Então, a gente está começando essa série de lives. Eu não tenho a menor ideia de quantas pessoas estão me vendo, mas se estiver no Instagram, vai pro Facebook, que os comentários do Instagram eu tô vendo, tá? Ou Facebook não, YouTube. E vamos lá. Então, começar falando sobre o conceito de CAD. CAD, que em inglês significa Computer Design, ou desenho assistido por computador, tem como o software mais conhecido o AutoCAD. O CAD em si é uma tecnologia. E o AutoCAD, ele tem como base elementos geométricos, como linhas, arcos e etc. Não são elementos como no Revit, que você tem, tipo, paredes. E apesar de ser até possível trabalhar com 3D no AutoCAD, a galera usa mais para 2D. Acaba sendo bastante complicado trabalhar com 3D e tudo mais, mas tem uma galera que trabalha, né? Mas esses elementos, eles não têm nenhuma informação eles não são elementos inteligentes. Então eu trouxe aqui hoje uma plantinha do AutoCAD e uma plantinha do Revit, para a gente ver as diferenças. Então, por exemplo, falando sobre AutoCAD, eu disse que cada elemento aqui é simplesmente uma representação geométrica. Nós trabalhamos muito com linhas no AutoCAD, então eu tenho essa parede que é representada por duas linhas, e se, por exemplo, eu quiser fazer uma alteração nela, eu quero mover ela para o lado 1 metro. Eu venho e seleciono, eu posso notar que tudo isso são linhas, não é um elemento em si, contínuo, completo. E eu vou dar um mover para o lado para a gente ver o que acontece. Então, a gente pode ver que as linhas em si não têm nenhuma conexão, elas ficam quebradas, não tem nenhum vínculo entre esses elementos. São tudo geometria, linha e nenhuma informação a respeito disso. Já no Revit, eu tenho aqui a mesma planta. Se eu resolvo mover essa mesma parede para o lado, primeiramente, quando eu seleciono, eu já vejo que é um elemento completo. Eu não preciso vir aqui e selecionar tudo isso daqui, porque clicando nesse elemento, ele já é automaticamente todo selecionado, porque o Revit sabe que isso é um elemento único. Então, eu vou vir aqui para o lado para mover. Eu vou mover 1 metro e a gente vê o que acontece. Ó, então, essas paredes que estão conectadas a essa parede que eu movi, foram todas estendidas para acompanhar esse deslocamento. Inclusive, esse piso, ele também se estendeu. Vou voltar, vou desfazer. E quando eu refaço o piso, como ele está vinculado a essa parede, ele foi automaticamente estendido também. Então, a gente tem bastante vantagem de trabalhar com o Revit. E, por exemplo, vamos abrir aqui uma elevação. Não, vamos abrir esse corte aqui. Esse corte, vou dar um WT para eu colocar as janelas lado a lado para a gente visualizar. Então, outra vantagem do Revit que a gente tem é que as alterações são feitas automaticamente. Então, tá, beleza. Então, como eu estava dizendo, uma grande vantagem do Revit é você poder ter as suas vistas alteradas automaticamente quando você faz alguma atualização. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse corte aberto,
Se eu venho, deleto essa porta, automaticamente ela sumiu da minha planta. Coisa que no AutoCAD eu precisaria fazer uma atualização de todas as vistas que contenham essa porta. Então tá. Informações não estão interligadas. Então é disso que eu estava falando, de não ter conexão. E, por exemplo, imagina que você quer saber sobre essa parede aqui. Vou até desfazer. Você quer saber algumas informações sobre essa parede. Quer saber que tijolo que vai ser utilizado nessa parede. Você não tem nenhuma informação aqui. Eu venho aqui, a única coisa que eu tenho são linhas. E se eu quiser ter essa informação, eu vou ter que recorrer talvez a um memorial descritivo, alguma coisa do tipo. Se eu quiser saber mais sobre essa janela, eu posso recorrer a uma tabela de esquadrias. Eu não consigo ter nenhuma informação simplesmente selecionando isso daqui, porque isso aqui são linhas. Então, já no Revit, se eu seleciono essa parede, eu tenho muitas informações. Essas informações são chamadas de parâmetros. E vamos ver aqui, olha, por exemplo, eu selecionando ela, eu já sei que é uma parede de alvenaria de 15 centímetros, eu já sei que ela vai do nível 1 até o nível 2. Eu tenho aqui informações como comprimento, área e volume, e mais algumas outras coisas. Mas vamos voltar para a questão do tijolo. Eu quero saber qual que é a estrutura dessa parede. Então, eu venho aqui em editar tipo e eu tenho todos os materiais utilizados nela. Então, está me dizendo que é um tijolo comum. Então, aqui dentro do próprio Revit, eu tenho essas informações todas interligadas, todas reunidas e fáceis de acessar. Elementos não possuem informações como materiais, que é o que eu estava falando sobre o tijolo, e custo. E é isso mesmo. Já no Revit a gente consegue definir custos. Eu fiz uma tabelinha aqui, uma tabelinha de portas. Então, eu tenho todas as portas aqui por tipos, as dimensões e a quantidade. E eu tenho essa opção de custo que eu posso definir para cada família. Então, por exemplo, eu venho e deleto essa porta aqui. Vamos ver, ela é uma porta, deixa eu ver o tipo dela, P2. Então, tá me dizendo que eu tenho 1, 2, 3 P2. Então, eu deleto ela, uma P2 já sumiu da minha tabela de portas. E se eu tiver, vamos definir um custo para ela de R$200. Já é atualizado automaticamente esse valor total aqui. E, da mesma forma, se eu deletar, atualiza também. De 900 foi para R$700. Então, é sobre isso que se diz de ter informações reunidas em um único elemento, em um único modelo. E, então, o que é BIM? A sigla BIM significa Building Information Modeling, que significa, em português, modelagem da informação da construção. Se for pegar o nome, modelagem da informação da construção. Mas que informação? São informações de todo o ciclo de vida do projeto, desde a concepção, passando pela construção e até operação de uma edificação, que aí é a parte do pós-obra, pós-entrega. Coloquei aqui, construção virtual da edificação. Esse é um fundamento assim, básico e bem comum de se falar sobre o BIM, que você busca construir primeiro virtualmente a sua obra, a sua edificação, para depois construir ela fisicamente. Então é por isso que é tão importante você fazer a modelagem corretamente. Porque se você fizer isso da mesma forma que for executado, depois você vai conseguir extrair as informações exatas do seu projeto. A tecnologia BIM abrange todo o ciclo de vida da edificação, concepção, projeto, planejamento físico da obra, orçamento, sustentabilidade e gestão da manutenção do edifício. Então, essa gestão da manutenção do edifício entraria até como, por exemplo, um síndico que recebe um as-built depois de toda a edificação, todo o prédio, dizendo exatamente como ele foi feito, por exemplo, podendo acessar pelo celular e quando ele precisar fazer alguma manutenção, ter contato com algum prestador de serviço, ele tem acesso a essas informações de forma unificada. E o objetivo do BIM é criar um modelo da construção. A documentação e demais informações é consequência. Então é isso que eu estava falando, que a gente tem que focar em fazer uma modelagem correta que corresponda
a execução em obra, na vida real, para que a gente consiga extrair informações precisas desse modelo. Então, e o que é o Revit? O Revit é um software da Autodesk que é compatível com a metodologia BIM e é uma excelente ferramenta para a fase de projeto. Eu vou me aprofundar depois sobre as fases de projeto, mas aqui eu já quero bater que Revit e BIM não é a mesma coisa. Mas tá bom, vamos lá. Então, vantagens do BIM. Nós temos desenhos 2D, quando você faz uma parede em uma planta baixa, que se reflete no 3D. Então, para a galera que está no zero, imagino que deve ter pouca gente assim, mas vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Vou abrir o meu 3D e vou desenhar uma parede aqui na minha planta. Desenhei uma parede qualquer e automaticamente ela aparece no meu 3D. Então, é sobre isso que a gente está falando quando o 2D reflete no 3D. E vice-versa, se você faz alguma coisa no 3D, também vai ser aplicado ao seu 2D. Parte de 2D é toda a documentação, plantas, elevações, cortes, enfim. Inclusive, quando eu falar vistas, que a gente tem bastante costume de chamar de vista, por exemplo, uma elevação, fachada, vista, tudo a mesma coisa. Eu costumava chamar assim durante a faculdade. E no Revit, vista se refere a toda essa parte de planta, corte e elevação. Vistas 3D também. Mas assim, quando eu falar vistas, não estou querendo dizer especificamente sobre elevações e fachadas. Alterações são feitas automaticamente em todas as vistas. Já falamos sobre isso. E processo de projeto pode ser até 70% mais rápido. Então, por conta de todas essas facilidades, e eu acho que o que mais pesa é a parte de alteração de projeto, porque não tem como, quando você está fazendo projeto, está durante a fase de concepção, está em contato com o cliente, vai ter muita alteração e demanda bastante tempo ter que fazer essa alteração, por exemplo, se você utiliza o AutoCAD. Porque não é só o AutoCAD não vai te entregar a parte 3D. Até entrega, mas eu estou falando de uma coisa mais refinada, não sei se é a palavra. Vamos pensar no SketchUp. Então, você vai ter que fazer essa alteração no seu projeto 2D, que é o AutoCAD, e no 3D, que é o SketchUp, se você utilizar esses softwares. Então, o Revit, nessa parte, eu acho que é o que mais pesa para acelerar o seu processo de projeto. E você tem essas informações centralizadas, como tudo que eu disse, você ter acesso a todas as informações do seu modelo, do seu projeto, em um único arquivo, que a gente chama de modelo. Outra vantagem, que melhora a compreensão de execução de obra e interação entre disciplinas. Já vou mostrar mais um pouco sobre isso. O que eu quero dizer? É que, por exemplo, eu, na faculdade de arquitetura, eu era muito focada na parte arquitetônica. Então, eu não estava muito pensando no que, sei lá, é um pouco óbvio, mas a gente não está muito preocupado com isso na hora. Que eu tenho uma parede que tem um vaso sanitário, uma pia e um chuveiro, eu não estava muito pensando que está passando uma tubulação de hidráulica nessa parede. É claro que eu sabia, mas eu não estava imaginando isso. Eu sei que está lá, mas eu não estou muito pensando sobre isso. Então, no Revit, você trabalha todas essas disciplinas que a gente chama de disciplina. Hidráulica, estrutural, elétrica, arquitetura, a gente chama de disciplina. Você consegue visualizar tudo isso no seu arquivo e já ter uma ideia de como as coisas funcionam. Você melhora a sua compreensão da edificação em si, de como ela funciona, do esqueleto dela e tudo mais. Colaboração entre profissionais. Então, acho que isso é uma coisa muito vendida assim do Revit, que falam, nossa, mas você consegue trabalhar várias pessoas no mesmo arquivo, isso é incrível. Por exemplo, eu, como arquiteta, vou lá e faço uma alteração nas minhas paredes, enquanto isso, um engenheiro estrutural, se ele precisa fazer alteração em estruturas, ele consegue trabalhar ao mesmo tempo e eu vou vendo as atualizações que ele está fazendo e vice-versa. Então, isso é muito bacana e esse é um dos motivos também que você consegue evitar conflitos e problemas, porque você já consegue ver o trabalho do outro profissional. Porque o que acontece? Meu Instagram caiu. O que acontece que dá muito conflito? Porque em um único projeto tem muitos profissionais que trabalham. Você, arquiteto, você não vai trabalhar sozinho. Quando a gente fala de um projeto do zero.
Então, você vai ter que conversar com esses profissionais, você vai ter que se comunicar com eles e é muito mais efetivo dessa forma, reunindo todas as disciplinas no mesmo arquivo, porque você consegue ver o que um profissional está trabalhando, o que ele está fazendo e o que você não pode fazer, porque às vezes ele já definiu alguma coisa, sei lá, um pilar no meio sei lá, de algum lugar, você já sabe que você não pode colocar alguma outra coisa lá. Peraí, deixa eu só colocar ao vivo aqui. Meu Instagram não está respondendo. Ao vivo. Evitar erros de projeto, que é uma consequência disso tudo, de toda essa metodologia. E identificação de interferências, famosa Clash Detection. Se você for se aprofundar no mundo BIM, você vai ouvir falar muito sobre isso, mas o próprio Revit tem uma identificação de interferências. A gente vai falar sobre isso ainda, não hoje. Mas você consegue identificar, por exemplo, a famosa um tubo de hidráulica passando no meio de uma viga, que não era para acontecer, não estava previsto, não estava no projeto, e você descobre isso na hora da obra. Então, esse tipo de erro gera bastante gastos e você consegue prever durante a fase de projeto e alterar, justamente porque você trabalha com um único arquivo e os profissionais estão nessa colaboração. Escalas automáticas. Isso é uma coisa muito legal, que quando você altera a sua escala de alguma vista, alguma planta, corte, elevação, os textos eles se mantêm no tamanho que você definiu. Então isso também eu acho que é uma mão na roda, porque quando eu trabalhava no AutoCAD eu sofria bastante com isso, porque até você pegar o jeito quando você está na faculdade, até você entender o processo de um projeto, você definir uma metodologia para você trabalhar, eu chegava no final e daí eu via que eu ia ter que colocar em outra escala, que aquela escala não ia dar certo, tinha que alterar tudo de novo. Então depois eu aprendi que eu precisava definir antes qual escala eu trabalharia. Só que eu na minha maturidade da época, eu nunca consegui gerenciar isso bem. Então, isso é uma coisa que não existe no Revit. E aí, falando sobre integração de disciplinas. Essa casinha aqui é a do especial de quarentena. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo todos os elementos arquitetônicos, como portas, janelas. Janela não tem, na verdade. Portas, paredes, telhado, enfim. E a gente também pode ver em azulzinho aqui, ó, a gente tem o vaso sanitário, tem o chuveiro e tá passando toda a parte de hidráulica. Então, é isso que eu tava dizendo sobre você saber que tá lá, mas você não pensar muito sobre isso. Só que quando você tá lá no seu projeto e você vê, é diferente, você muda a sua percepção. Então, eu acho que é bastante educativo nessa parte. E depois, a gente avança. Vou colocar aqui, vamos ver se... A gente avança, olha, estava assim antes, a gente avançou, e agora a gente tem a parte de elétrica. A gente pode ver que aqui nós temos luminárias nos forros, e agora a gente tem esses conduítes passando aqui, conectando as luminárias, descendo para interruptores e tomadas. Então, eu acho isso muito bacana também de visualizar, de entender, e para evitar conflitos também, claro. Fases do BIM, do 3D ao 7D. Não sei qual é o seu nível de entendimento sobre o BIM, mas eu, particularmente, demorei a ouvir falar sobre 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Esse é o Caio. Vocês devem ter ouvido ele se chacoalhando. E então eu já quis trazer para vocês logo na primeira aula, para quem pretende se aprofundar no mundo do BIM, entender mais, já ter esse conceito em mente. Porque eu acho que você entendendo essa metodologia, o processo do BIM, fica muito mais fácil de você pensar no seu projeto, tomar decisões de projeto mesmo, decidir o que você quer fazer e de que forma, definir a sua metodologia. Então, as fases do BIM estão divididas normalmente, não é uma regra, 3D, 4D, 5D, 6D e 7D. Cada uma dessas fases tem um objetivo específico. Então, começando pelo 3D, que é o mais fácil. A gente já pensa no 3D, que é a vista 3D, perspectiva 3D, e é isso também, porque o Revit está integrado com
com toda a documentação de planta, corte, elevação, enfim. Então, tudo isso compõe o projeto. A parte do 3D é a produção do modelo virtual, ou seja, do projeto. Já no 4D, a gente avança um pouco e adiciona o fator tempo. Aí a gente vai ter mais ou menos assim um cronograma. O que é bastante assim comum? Você conseguir definir como vai estar a sua obra em uma data específica. Então você tem primeiro um cronograma da sua obra, que você sabe quando ela vai acabar. E aí, por exemplo, eu quero saber como é que a minha obra vai estar no dia X. Aí você vai lá e tem uma simulação mostrando como é que vai estar todo o andamento da sua obra. Eu trouxe uma aqui, vou mostrar já já, que é do especial de quarentena também. E aí depois, 5D, vem orçamento quantitativo, análise de custos do empreendimento. Então, nessa fase, você vai trabalhar com seus quantitativos, extrair esses quantitativos para poder fazer um orçamento. Então, por que eu bato tanto na tecla de quantitativo? Porque se você for se preocupar com o processo BIM, com a metodologia BIM, isso vai ser necessário. E é claro que você tem que definir. Antes de você começar seu projeto, em BIM, você define onde você quer chegar, que informações você quer extrair daquele modelo e, se você for precisar de um quantitativo, você vai precisar modelar corretamente. Modelar corretamente, que eu digo, é modelar exatamente como é executada em obra, como a obra vai ser finalizada. Depois, vamos para 6D, que é a sustentabilidade, que a gente tem análise térmica, análise de iluminação, gastos com energia e etc. Então, você consegue também ver toda essa parte. Sobre o Revit, ele tem a opção do estudo solar, para quem já viu a aula, fez muito sucesso essa aula. Eu acho muito legal mesmo, que você consegue ver se está batendo sol, sei lá, se está fazendo sombra na sua piscina. Enfim, é muito bacana. Só que essa parte aqui de sustentabilidade é um pouco mais avançada também do que isso. Depois, 7D, gerenciamento, manutenção e operação após o término da construção. Que daí vai ser a parte de pós-obra. Isso pode chegar até definir requisitos, por exemplo, para demolição da obra, que aí é quando acaba. Aí não tem mais o que avançar nesse processo do BIM. E uma fase não necessariamente depende da outra para acontecer. Mas assim, dando uma pincelada geral, eu espero que você, caso você não tivesse conhecimento ainda, que você já comece a absorver, caso você queira avançar no seu conhecimento em BIM. E vamos ver. Agora a gente tem exatamente aqui a parte da fase do 4D, que adiciona o fator tempo. Então, a gente tem uma animação mostrando como funciona a execução, as etapas da construção da casinha do especial de quarentena. Vou dar um play aqui. Então, estamos nas fundações, estruturas, muro de arrimo, estruturas, ainda. Ó, você pode ver que aqui em cima tá a data. Complementares, lajes, platibandas, caixa d'água, reservatório superior aqui. Mais platibanda, telhados, tá acabando. Parte aqui da calçadinha, uma arvorezinha aqui atrás, pergolado de alvenaria foi feito, os pisantes aqui na frente. E é isso. Só um detalhe que agora me veio em mente. Não sei se você assistiu essa aula, já não lembro que aula foi que eu falei sobre isso, mas eu também bato na tecla de você fazer as suas paredes por pavimentos. Por exemplo, se você tem uma casa, vamos pegar de exemplo essa daqui mesmo. Eu tenho uma parede que ela começa no pavimento inferior e vai até a cobertura. Você poderia conectar a base dela no pavimento inferior e o topo na cobertura? Poderia. Só que, quando você vai trazer o seu modelo, o seu projeto, para fazer uma animação como essa, não vai ser feito dessa forma em obra. Você vai primeiro fazer aqui parte de viga, pilar, do pavimento inferior e vir com as paredes com o fechamento. Depois você vai partir para o pavimento superior. Então, esse é um dos motivos
também. E aí eu deixei aqui alguns softwares BIM para projeto estrutural. Para projeto estrutural é para quem quiser mais saber mesmo, né? Porque o que eu quis dizer com tudo isso é que BIM não é a mesma coisa que Revit. Então, BIM é uma metodologia muito mais complexa e você pode trabalhar com Revit sem fazer BIM. Por quê? Porque se você faz a sua modelagem e você sabe que você vai precisar, sei lá, de um quantitativo lá na frente e você modela do jeito errado, por exemplo, um exemplo que eu sempre uso é você fazer um piso de fora a fora na sua casa e depois você subir com as paredes. Você coloca lá um porcelanato bonitão e sobe suas paredes. Vai ter porcelanato debaixo dessas paredes? Não vai. Então, o quantitativo de porcelanato já não vai dar certo. E aí, como é que você vai extrair esse quantitativo? Você vai fazer umas achuras? O que você vai fazer? Já não funciona, você já tá meio que fazendo o CAD no Revit, entendeu? Não tá automatizado, você não tá aproveitando o que o programa tá te oferecendo. Se você tivesse modelado certo, você já teria essa informação prontinha para usar. Alguns softwares de estudo de eficiência energética, que é o 6D, a parte do 6D. Construção. Aquele videozinho foi feito no Navisworks, caso alguém pergunte, caso alguém queira saber. E você trabalha também com o MS Project para fazer a parte de cronogramas. Então, algumas opções. E é isso, galera. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. É isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês não estejam vendo a minha tela do YouTube, tá? Eu não sei. E se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar aqui. Muito bom, está ajudando muito, Beatriz. Obrigada, Beatriz, que bom, fico feliz. Dá like, gente, a menina está ajudando muito. Valeu, Heraldo. No Insta não vai dar pra ver a tela compartilhada. Não, gente, no Insta não ia dar mesmo. Então é isso que você estava dizendo? Entendi agora. Então acho que a galera foi entrando e eu acabei não falando mais. Mas no Insta eu tava mostrando só pra chamar a galera pro YouTube mesmo. Pra vocês saberem que eu tô aqui no YouTube. Fiz um post avisando que seria assim. Mas tudo bem, né? Amanhã eu tento avisar melhor. Ó, essa parede aqui, ó, tá bem grande. Vou colocar alguma coisa aqui escrevendo, vai pro YouTube. Não sei. Nossa, quanta gente, gente. Estou feliz. Dá like, gente. Nenhuma dúvida, galera? Deixa eu ver. No Instagram, todo mundo dando tchauzinhos. Então é isso, galera. Já deu meia hora de live. Fico feliz. Já sei que vocês estão vendo minha tela do YouTube, já descobri. Vamos ver se amanhã eu consigo arrumar isso. Não sei se era pra vocês verem. Fico feliz que deu bastante gente aqui, bastante comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar. Amanhã vou fazer mais uma live. Eu vou compartilhar com vocês no Instagram os conteúdos. Vou pedir para vocês votarem também, o que vocês preferem. E é isso. Agradeço a presença de vocês e até amanhã. O especial de quarentena sai aula ainda hoje, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Até amanhã.